Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia em aula de História. Hoje nós falaremos sobre o início da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1941. Então, pessoal, quando Hitler faz o pacto com a União Soviética, ele se sente forte para guerrear contra o Ocidente, uma vez que ele teria apenas um fronte de combate. A invasão à Polônia ela é considerada o estopim da Segunda Guerra Mundial. Em 3 de setembro de 1939, a Inglaterra então declara guerra à Alemanha. Ao seu lado estavam Canadá, Nova Zelândia, França, e depois vários países acabaram entrando no conflito. O termo False Ways, ou Operação Branca, foi o nome dado ao ataque à Polônia. Eles usaram uma tática que ficou conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Ele era um ataque em peso da infantaria mecanizada, aliado a um combate aéreo e ao alto poder de fogo alemão. Ele era o oposto da Primeira Guerra, pois ela envolveu longos combates. Neste caso, eles atacavam em pontos específicos para destruir a comunicação e os suprimentos, enquanto eles esperavam uma brecha para penetrar no território. Na defesa da Polônia, o exército de Poznan ajudou muito, uma vez que em 3 dias conseguiram acabar com uma divisão inteira do exército alemão. Porém, eles acabaram cedendo quando chegaram os reforços alemães. O golpe final da Polônia foi a invasão de Stalin em 17 de setembro de 1939. Alguns homens ainda tentaram defender o país, porém a Polônia assina sua rendição no dia 27 de setembro de 1939. Quando ela se rende, o país é dividido em áreas de influência entre a União Soviética e a Alemanha. No lado alemão, Hitler começa uma limpeza étnica. Ele ordena que fossem duros e eliminassem os fracos. Ele queria o povo polonês sem líderes e sem referências. Ele preparava, assim, o terreno para uma recolonização alemã. Após a Polônia, ele começa a avançar para outros países, como a Noruega e a Dinamarca. Enquanto Hitler conquistava vários países, a Inglaterra se armava. Hitler, então, começa a planejar a Fallgäb, ou Operação Amarela. Este plano era para invadir a França. Basicamente, era uma adaptação do plano Schlieffen da Primeira Guerra. A diferença fundamental das duas guerras era que a Alemanha tinha o ataque relâmpago, e nesta guerra a França estava fraca. Devido à linha Maginot, eles acreditavam que não seriam invadidos. Porém, Hitler decide invadir a Bélgica e a Holanda. E então ele simplesmente iria contornar a linha Maginot, uma vez que a linha era somente na fronteira com a Alemanha, pois os franceses eles não queriam ofender os belgas continuando a linha até a Bélgica. Porém, isso abria uma enorme brecha na sua defesa. Então, no dia 10 de maio de 1940, o exército alemão atacou um forte belga, o Elben-Emael. Através de um bombardeio, por enquanto que eles faziam esse ataque ao forte, o marechal Erich von Manstein ordenou que o exército atacasse também a linha Maginot ao sul. Isso serviu para confundir os franceses e deixarem eles imaginando onde seria o ataque. Eles acharam que esse ataque seria principalmente a sua muralha. Porém, após 48 horas do ataque alemão, eles já estavam entrando na França. Hitler conseguiu dominar a Holanda em 5 dias. Uma frase entre os holandeses era que em 5 dias eles perderam a liberdade, e essa custou 5 anos para eles recuperar. Em território francês, a Alemanha avança rápido. No dia 14 de junho, Paris foi declarada cidade aberta, para que ela não fosse destruída. A França se rende no dia 22 de junho de 1940. O grande problema foi que eles não conseguiam produzir um sentimento nacional capaz de mobilizar os franceses para a guerra. Eles não entendiam os objetivos da guerra ou o que fariam para alcançá-los. Os generais franceses estavam lentos e desorientados, e durante a sua confusão, a Alemanha avançava e conquistava. Hitler ele conseguiu o impensável. A Europa Ocidental toda caíra nas suas mãos. A Itália era sua aliada, a Espanha era uma nação amiga devido à sua ajuda na Guerra Civil. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França, que antes foi uma grande potência militar, foram todas dominadas por ele. Hitler desfilou em Paris, dominando uma grande potência militar histórica. Neste momento, ele se achava invencível. Faltava apenas uma nação para que a Alemanha conseguisse dominar o Ocidente. E esta era a Inglaterra. Ele queria dominá-la para poder ir em direção à União Soviética. Porém, a Inglaterra era um desafio.
pois ela estava em uma ilha e os ingleses estavam se armando para defender seu território. O novo primeiro-ministro, Churchill, havia quebrado o pacifismo e estava se preparando para o combate. Antes, ele era visto como errado, por defender o armamento, porém, no início da guerra, os ingleses viram ele como a pessoa certa. Hitler achava que, após a vitória sobre a França, a Inglaterra iria se render sem lutar, porém isto não ocorreu. A batalha inglesa foi decidida nos céus e ela começou no dia 10 de julho de 1940. Dia 15, 940 aviões atacaram a costa inglesa. De um lado estava a Luftwaffe, alemã, e do outro a RAF, inglesa. Agosto e setembro prosseguiram as batalhas. Um fato bem interessante foi que a rainha inglesa serviu o exército durante a guerra. Tem uma dica bem bacana de um site que conta mais sobre a história dela para quem quiser conhecer. Após vários combates, Hitler tentou uma nova tática chamada Blitz, ou seja, vários bombardeios que deveriam destruir Londres. Ele queria com isso gerar desespero e desmobilizar o povo. Mesmo após vários ataques, os ingleses se mantiveram firmes e os alemães não conseguiram dominá-los. Para Hitler, a dominação aérea garantiria a dominação terrestre. Ele tentou atacar vários alvos, como comboios navais, pistas de pouso, fortalezas, fábricas, porém a Inglaterra sempre resistia. Cada avião inglês que era derrubado custava em média 2 aviões alemães. No dia 15 de setembro, 400 bombardeiros atacaram Londres. 56 foram derrubados. Alguns historiadores falam que o dia 31 de outubro de 1940 foi o fim da batalha inglesa. Porém, não foi realmente encerrada, pois os ataques continuaram por vários anos seguintes. Mas Hitler deixa de tentar invadir a Inglaterra. Caso ele vencesse os ingleses, ele poderia se concentrar apenas no leste. Mas como não conseguiu, ele deveria enfrentar uma guerra em 2 frontes. A imagem mostra um cartaz, que é uma homenagem aos aviadores ingleses. Ele fala: "Nunca foi devido por tantos a tão poucos, pois afinal eles haviam sofrido para salvar muitas vidas." Na nossa próxima aula falaremos sobre os ataques alemães em território russo. Grande abraço, até a próxima!